Olá, meus queridos! Tudo bem com vocês? Professor Rafael de Física para mais uma aula de dilatação térmica, tá? Vamos resolver os exercícios que eu mandei para vocês em forma de documento para vocês resolverem no caderno. É para deixar isso registrado no caderno. Eu coloquei ali no material impresso para devolver para a escola, tá? Mas vocês que estão pegando pelo Google Sala de Aula, pode deixar isso registrado no caderno. Beleza? Vamos para a resolução dos exercícios, começando com o primeiro, exercício número 1. Ele diz o seguinte: em uma atividade de laboratório, um aluno do IFCE dispõe dos materiais listados na tabela a seguir. Se o professor pediu a ele que selecionasse dentre as opções aquele material que possibilita maior dilatação volumétrica para uma mesma variação de temperatura e um mesmo volume inicial. A escolha correta seria, ele está mencionando aqui uma dilatação volumétrica, tá? Mas a dilatação volumétrica, não passei ainda para vocês, ela acontece da mesma maneira que a dilatação linear. E a dilatação linear eu já passei para vocês. Ela acontece de acordo com essa expressão aqui. Variação do comprimento é igual ao comprimento inicial de uma barra qualquer, vezes coeficiente de dilatação linear do material, esse valor aqui é um valor numérico fixo para cada elemento químico, vezes a variação de temperatura. O exercício está citando que você vai considerar um material que tem mesmo volume inicial, aqui é comprimento, mas eu posso considerar volume depois, e tem mesma variação de temperatura. Então, a única coisa que eu tenho que analisar é o coeficiente de dilatação térmica. Olha só, a relação entre o coeficiente de dilatação térmica e a variação do comprimento, ou depois a variação do volume, é uma relação... Esse aqui não aparece bem na câmera. A relação é uma relação diretamente proporcional. O que significa isso? Diretamente proporcional. Significa que quanto maior vai ser o coeficiente de expansão térmica, maior é a variação de comprimento, de área ou de volume. Quanto maior o coeficiente de expansão, maior a variação de comprimento, área ou volume. Então, no exercício tem uma tabela com valores de coeficientes de dilatação linear. Então, aquele que terá uma maior expansão volumétrica é quem tem o maior coeficiente de dilatação. E da tabela, quem tem o maior coeficiente de dilatação é o chumbo, 2,9 vezes 10 na menos 5. Os outros têm todos os valores menores de coeficiente de dilatação. Opção correta, opção B, chumbo. Beleza? Vamos para o exercício número 2. O exercício número 2 fala sobre: seja um anel metálico construído com um fio muito fino, o material tem um coeficiente de dilatação linear alfa e sofre uma variação de temperatura ΔT. A razão entre o comprimento da circunferência após o aquecimento e o comprimento inicial é... Tá, o que ele quer saber? Primeiro ele quer saber uma razão. O que seria uma razão? A razão é a divisão entre dois termos. Então ele quer saber a razão entre o comprimento final e o comprimento inicial. Ele quer saber exatamente isso aqui. A razão entre esses dois termos. L dividido por L0. A razão entre o comprimento final sobre o comprimento inicial. Como que a gente pode escrever o comprimento inicial e o comprimento final em uma única equação? Qual é a relação entre eles? É a variação do comprimento. ΔL é quem? ΔL é L menos L0. Assim como ΔT é T menos T0, ΔS é S menos S0, ΔV é V menos V0, e os exemplos vão ao infinito. Delta é sempre alguma coisa final menos alguma coisa inicial, certo? Agora, nós temos do enunciado alguns dados que não são valores numéricos. Esse tipo de exercício aparece pouco para vocês, porque nós, professores, não colocamos,
tá? É um exercício um pouco mais complexo, onde você vai operar, ao invés de números, letras. Volta lá no enunciado, olha só. Seja um anel metálico construído com um fio muito fino, o material tem coeficiente de dilatação linear alfa. Ou seja, qual é o dado que eu vou anotar para coeficiente de dilatação? Eu vou anotar alfa. O que mais que ele me dá? Ele dá uma variação de temperatura ΔT. Que número que eu vou colocar para ΔT? Número nenhum. Eu vou colocar ΔT. É uma letra. E agora ele quer a razão entre o comprimento da circunferência após o aquecimento e o comprimento inicial. Qual é a equação que eu posso escrever aqui que rege o fenômeno? A equação é da expansão linear, expansão térmica linear. ΔL é igual a L0 alfa ΔT. Essa é a formulazinha que vocês vão usar. Olha só, eu quero manipular essa equação e fazer ela ficar com isso aqui. Tem que aparecer isso, é o que o exercício quer. Tem que aparecer L sobre L0. Então eu tenho que mexer nessa função matematicamente até deixar ela com L sobre L0. Aqui tem L0, já está aparecendo, tá? Mas não tem o L, então eu tenho que fazer aparecer. Como? ΔL é igual a L menos L0 e também é igual a L0 alfa ΔT. Ou seja, eu posso escrever L menos L0 é igual a L0 alfa ΔT. O que eu fiz? Substituí no lugar de ΔL, eu coloquei L menos L0. Tranquilo? Continuando agora. Eu tenho aqui, ó, na parte de cima um L sozinho. Então eu tenho que deixar esse cara isolado, eu vou deixar ele sozinho aqui. Esse L0 está negativo, passa para o outro lado positivo. Então fica L igual. Deixa eu fazer uma setinha aqui. Esse cara vem para cá. L0 alfa vezes ΔT mais L0. Tá? Até aí, beleza? O que eu quero agora? Eu quero pegar L0 e colocar na parte de baixo, ó, dividindo. É o que o exercício pede. A razão entre o comprimento final e o comprimento inicial. Só que eu tenho aqui o L0 em dois termos, numa soma. Eu não posso simplesmente pegar isso aqui e jogar para lá, porque ele vai passar menos, não pode. Eu tenho que dar um jeito de juntar esses dois L0s aqui. E a única maneira matemática que eu tenho de fazer isso é colocar em evidência. A professora de matemática certamente explicou para vocês isso. Colocar em evidência, ou seja, é o inverso da distributiva, o inverso do chuveirinho. Sabe quando você faz o chuveirinho, multiplica quem está fora por todo mundo que está dentro? Eu vou fazer aqui o inverso disso. Vou colocar L0 vezes L0 vezes alfa ΔT. Então, alfa ΔT. Mais. Se eu tirei o L0 daqui, por quem que eu multiplico L0 para ele se tornar novamente L0? Somente pelo número 1. Então, olha só, se eu fizer o chuveirinho daqui para cima, L0 vezes alfa ΔT, L0 alfa ΔT, mais L0 vezes quem? L0 vezes 1, aí fica L0. Tá vendo? Eu fiz o oposto da distributiva. Agora sim, eu posso pegar quem está multiplicando L0 e passar para o outro lado dividindo. L sobre L0 é igual, e aqui fica só 1 mais alfa ΔT. Se inverter aqui é uma soma, não tem problema nenhum. O L0 passou para lá, não está mais aqui. Então, qual é a razão entre o comprimento final e o comprimento inicial? L sobre L0. A razão é 1 mais alfa ΔT. É complicado o exercício? Sim. Mas você só vai precisar fazer esse modelo uma vez. Os próximos exercícios vão ser todos muito parecidos. Você faz uma vez, aprende a fazer e depois só reproduz ele novamente. Vamos ver as opções. As opções, temos 1 mais alfa ΔT, temos na opção D. Beleza? Então a opção correta é a opção D. Show de bola, vai anotando aí no teu caderno, não deixa de anotar. Exercício número 3. Numa aula de laboratório do curso de soldagem da FATEC,
Um dos exercícios era construir um dispositivo eletromecânico utilizando duas lâminas retilíneas de metais distintos de mesmo comprimento e soldadas entre si, formando o que é chamado de lâmina bimetálica. Para isso, os alunos fixaram de maneira firme uma das extremidades enquanto deixaram a outra livre conforme a figura. Então tem duas chapinhas diferentes, soldadas, unidas, grudadas entre si. Considere que ambas as lâminas estão inicialmente à mesma temperatura T0 e que a relação entre os coeficientes de dilatação linear seja αA maior que αB, ou seja, a barra metálica de cima, que é a A, ela vai dilatar mais do que a de baixo. Ela tem um coeficiente maior, então ela dilata mais, ela aumenta o seu tamanho mais rápido. Ao aumentar a temperatura da lâmina bimetálica, é correto afirmar que... Então, olha para cá. Quando você aumenta a temperatura de uma lâmina bimetálica, e ali a gente colocou a lâmina A na parte de cima, a lâmina B na parte de baixo, deixa eu desenhar aqui para vocês. Tem um macetezinho legal para entender como que funciona a lâmina bimetálica. Você tem uma laminazinha aqui, é a A, e outra laminazinha aqui embaixo, lâmina B. Está presa aqui na extremidade. Elas estão unidas, grudadas uma na outra. Isso significa que quando uma tentar expandir termicamente, quando ela tentar aumentar o seu comprimento, ela não consegue fazer isso sem levar a outra junto, porque elas estão grudadas. E isso vai gerar uma torção nessa barra. Então, pensa o seguinte, tá? Vamos ver aqui o coeficiente, o alfa do A é maior do que o alfa do B. Ou seja, quando eu aqueço as duas barras, se elas fossem soltas, se não soldadas, a barra A ia crescer mais do que a barra B. Ela ia ter o seu comprimento aqui maior, né? A A ia ficar na frente do B aqui. Mas como elas são grudadas, ela não consegue crescer livremente sem levar o B junto. Então faz assim, ó, bota as duas mãos uma em cima da outra, considera que essa é a barra A, e aí quando a barra A tentar crescer, tentar expandir termicamente, ela vai tentar ir nessa direção. Então ela tenta crescer para lá. Só que ela está grudada com a barra de baixo. Então você vai tentar empurrar a sua mão para frente, só que ela está grudada com a mão de baixo. Então quando você empurra grudada na mão de baixo, ela tem uma tendência de entortar para baixo. Tá? Você está empurrando, só que ela não consegue ir livremente, ela está sendo segurada pelo B. É como se a parte de cima da barra estivesse tentando crescer, a parte de baixo está sendo segurada, então ela vai sofrer uma torção para baixo. Essa lâmina ela vai se envergar para baixo, tá? É isso que acontece. Vamos ver ali no enunciado. Aumentará a temperatura, beleza? É correto afirmar que a lâmina A e a lâmina B continuam se dilatando de forma retilínea. Não, não é isso que acontece. A lâmina A se curva para baixo, enquanto a lâmina B se curva para cima. Não dá, né? Como é que uma vai passar pela outra assim? Não tem como. A lâmina A se curva para cima, enquanto a B para baixo? Não. Tanto a lâmina A como a lâmina B se curvam para baixo. Isso sim. Então, as duas lâminas vão se curvar para baixo. Por quê? Porque a lâmina A está tentando crescer mais do que a B. Então, ela empurra a lâmina B para baixo. Na verdade, é a lâmina B que segura a lâmina A e faz ela torcer para baixo, o conjunto. Beleza? Exercício número 4. Diz o seguinte. Quase todas as substâncias sólidas, líquidas ou gasosas se dilatam com o aumento da temperatura e se contraem quando sua temperatura é diminuída. E esse efeito tem muitas implicações na vida diária. Uma tubulação de cobre, cujo coeficiente de dilatação linear é... Vamos anotar esses dados aqui. Qual é o coeficiente? 1,7 vezes 10 na menos 5. 1,7 vezes 10 na menos 5. Grau Celsius na menos 1. De comprimento igual a 20,5 metros. Então tem um L0 igual a 20,5 metros.
É usada para se obter água quente. Considerando-se que a temperatura varia de 20 a 40, então a temperatura inicial é 20 e a temperatura final é 40. Conclui-se que a dilatação sofrida pelo tubo em milímetros é igual a, ele quer uma dilatação, ΔL, e ele quer isso medida em milímetros. A gente vai calcular em metros e no final converte para milímetros, tá? Vamos lá? Temos aqui os dados. A variação de temperatura vai de 20 até 40. A variação de temperatura é quanto mudou? Quanto mudou de 20 para 40? 20 graus Celsius, né? Essa é a variação de temperatura, vou chamar de ΔT. 20 graus Celsius. Qual é a formulazinha que a gente usa? ΔL é igual a L0 alfa ΔT. ΔL é o quanto que cresce, é o quanto que aumenta termicamente, o quanto que expande. Comprimento inicial, 20,5. Coeficiente de dilatação, 1,7 vezes 10 na menos 5. Variação de temperatura, 20. O que eu vou fazer aqui? Multiplicar os números normalmente, tá? Primeiro multiplica todos os numerozinhos aqui. Multiplica isso com isso com isso. Deixa esse 10 a menos 5 para trás. Deixa ele no final. Deixa ele escondidinho. No final tu vai colocar ele. Então nós temos 20,5 vezes 20 vezes 1,7. Isso dá 697. Multiplicando todos os números à frente. Agora eu tenho essa potência de base 10, eu coloco ela aqui no final. Deixa ela aqui. Variação de comprimento é em metros, tá? Beleza. 10 na menos 5 é uma notação científica, uma potência de base 10, que eu posso desmanchar ela, eu posso sumir com ela, mexendo na vírgula do número aqui, ó. Eu pego a vírgula que está aqui, onde é que está essa vírgula? Ela está escondidinha aqui atrás, ó. Esse número é 697,0. Então eu posso pegar essa vírgula e trocar ela de lugar, fazendo com que mude o valor do expoente. E eu vou mudar até quando? Até chegar em zero. Quando chegou em zero aqui, esse número some, tá? É isso que acontece. Para fazer com que esse número chegue em zero, eu tenho que somar 5. Menos 5 mais 5 dá zero. Quando eu desloco a minha vírgula para a direita, eu vou subtrair os expoentes. Quando eu desloco a vírgula para a esquerda, eu vou somar os expoentes. Então, para somar 5, eu tenho que deslocar aqui para a esquerda. 1, 2, 3. Vou deixar até aqui por enquanto, só para a gente ver como é que fica. Desloquei 3 casinhas, ó. Então, na verdade, aqui eu só somei 3. Menos 5 mais 3 dá quanto? Menos 5 mais 3 sobra menos 2. E eu poderia continuar trazendo essa vírgula até desmanchar o número completamente, né? Para transformar isso em metro. Se eu vou botar mais uns zeros aqui para entender como é que fica. Ó, vou zerar. Mais 2. Trazer a vírgula mais 2 casinhas. 1, 2. ΔL é igual a 0,00697 metros. Esse é o valor em metros, tá? Esse é o valor em metros. Mas o exercício, ele quer que você dê o valor da dilatação em milímetros. Você sabe qual é a conversão? Dá para fazer uma regrinha de 3, bem simples. Você sabe como é que é? Metro para milímetro? 1 metro tem 1000 milímetros. Se 1 metro tem 1000 milímetros, esse número em metros, 0,00697 metros, vai ter quantos milímetros? Faz a regrinha de 3, funciona super bem. 1 vezes x dá x, e esse número vezes 1000. Esse número vezes 1000, cada zero que tem aqui cancela com o zero que tem aqui. Tira um daqui, tira um daqui, tira um daqui. Tá? 2, 3. Então vai ficar 6,97 milímetros.
ok? É a mesma coisa que eu fiz com a vírgula lá para desmanchar a potência de base 10, eu vou fazer aqui para multiplicar um número grande. Ó, a vírgula está aqui e eu vou trazer 3 casinhas de volta para a direita. 1, 2, 3. Fechou? Distância, então, da dilatação do tubo, 6,97 milímetros. 6,97 milímetros, opção B para o exercício número 4. Anotem aí no caderno, não esquece. E vamos para o exercício número 5. Exercício número 5 diz assim, ó. As 3 placas de um mesmo material metálico A, B e C, representadas na figura abaixo, são submetidas ao mesmo aumento de temperatura. Assumindo que todas as placas inicialmente estejam em equilíbrio térmico entre si, o maior aumento na dimensão paralela ao eixo X e o maior aumento na área ocorrem respectivamente nas placas. Tá, vamos entender o que esse enunciado está dizendo. Tem um monte de coisa a ser considerada aí. Primeiro, você vai olhar a dimensão das placas, né? Elas têm, no eixo X, algumas têm dimensões iguais e outras não. Vamos fazer a análise ali, ó. Qual é a direção paralela ao eixo X? A direção paralela ao eixo X é a direção, né, na mesma reta do eixo X. Isso que significa ser paralelo. É correr junto na mesma direção, tá? Paralelo. Se fosse perpendicular, não. Perpendicular é 90 graus, cada um para uma direção, né? 90 graus, uma em X e uma em Y. Mas como é paralelo, é todo mundo na mesma direção. Então, o maior aumento na dimensão paralela ao eixo X vai ser quem? Puxa aqui para o quadro, ó. Variação de comprimento é igual a comprimento inicial, coeficiente de dilatação, variação de temperatura. Quem vai ter maior aumento de comprimento, maior dilatação, vai ser quem tiver maior comprimento inicial ou maior coeficiente de dilatação ou maior variação de temperatura. O exercício já está citando alguma coisa sobre a temperatura. As 3 placas de mesmo material, tá. Se são de mesmo material, o alfa é igual. Não é isso que eu vou considerar. Submetidas ao mesmo aumento de temperatura. Opa, ΔT é igual. Então eu também não vou considerar ΔT. A única coisa que eu vou considerar é o comprimento inicial. Quem tem maior comprimento inicial na direção X pode ser a placa A ou a placa C. Então, eu vou anotar aqui. Maior comprimento. Placa A e placa C. Né? Elas têm um maior comprimento na direção X. A placa B é menor. É a metade do valor, mais ou menos, ali pela figura. Agora, quem tem um maior aumento na área. Quem tem um maior aumento na área é quem tem maior área. Quem tem maior área vai ser quem tem os lados maiores. Quem tem os lados maiores é a placa A. Então, maior área vai ser a placa A. Dentre as opções, eu tenho que colocar placa A ou C para maior comprimento e placa A para maior área. Então, qual é a opção que dá correta? Opção E. Então, a placa C para maior comprimento e placa A para maior área. Se também tivesse uma opção A e A, poderia ser correta também, mas essa opção não existe no exercício. Então, a única opção correta é a opção E. Placa C e placa A. Fechou? Meus queridos, nossa aula semanal termina por aqui. Na semana que vem, nós continuamos com a resolução desses exercícios e a gente vai resolver o restante, né, da lista. Show de bola? Qualquer dúvida que vocês tenham, mandem notícias, mandem informações, pode perguntar ali através do WhatsApp ou do Google Sala de Aula. Beleza? Muito obrigado por ter assistido até aqui. Até a semana que vem. Fiquem seguros. Tchau.